boas-vindas a todos e todas que chegaram aí nesse espaço online para conversar sobre a questão da gestão de conflitos na Proexis. Bem, primeiro eu vou colocar para vocês como que a razão pela qual eu cheguei ao tema. Na verdade, nós tivemos aí na última semana, na segunda semana de agosto, agora de 2014, a semana do Para-Direito, né? E o Círculo Mental Somático, que é um espaço de debates que acontece aqui no Tertuliário, em Foz do Iguaçu, no CAEC, do último sábado, 9 de agosto. O tema foi Postura Anticonflitiva. Então nós tivemos, eu participei do fórum e também do acoplamentário ligado à paradireitologia e autotransafetividade, e muitas questões ligadas a essas também estavam, né, aparecendo. E também como voluntário do IPC, eu cheguei a esboçar um curso livre sobre a questão de antibelicismo intraconsciencial, né, ligado à questão também do tema dos conflitos. Então, a partir daí, eu achei que fosse pertinente tentar continuar, né, de algum modo, refletindo, abordando o tema para poder aprofundar. Então, não é um tema assim que eu tenha de muito tempo, de muito tempo trabalhando, e também é um espaço de uma webconference, né? Nós temos aí a profundidade cabível para uma webconference, né? Dentro de uma primeira abordagem assim de apresentação. Então, peço desde já a colaboração de todos vocês. Bom, como vocês já conhecem a Conscienciologia, em todos os espaços é sempre importante lembrar, né, o princípio da descrença é por onde nós começamos a falar em Conscienciologia. Não acredite em nada, nem mesmo que eu informar que nesta webconference tem as suas próprias experiências pessoais, né? Avalie com a sua máxima criticidade, considere as suas experiências para ver se o que está sendo abordado é útil ou não, né? É racional, tem lógica, tá certo? E para isso, francamente, eu agradeço todos os debates e contribuições ao longo desta webconference. Bem, rapidamente então a Apex, né, que é a instituição por meio do qual nós fazemos esta webconference, é a Associação Internacional da Programação Existencial, né, o site, então, todos devem ter entrado por ele, mas é apexinternacional.org.br e .org, né? .org, só apexinternacional.org. Então, tem muitos cursos online, cursos excelentes, aliás, além de atividades presenciais e um conjunto e a semana, né, na semana do Carnaval, aqui no Brasil também, tem o Balanço Existencial, que é um curso muito interessante, vale a pena. E eu me apresentar também como conferencista, sou voluntário da Conscienciologia desde 1998, conheci a Conscienciologia em 97, atualmente sou voluntário da Associação Internacional da Paradireitologia, do Paradireito, da Juriscons, desde 2014. Sou bacharel, mestre e doutor em Direito, sou professor do curso de Relações Internacionais da UNILA, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu, e trabalho e sou ativista também no desarmamento humanitário. O específico do humanitário é a redução de armas que geram danos principalmente a civis, tá? Erradicação de minas terrestres. Sobre isso, se vocês quiserem saber mais, tem um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia. Fiz uma tertúlia também aqui. Então, só para começar a conversa. Bem, sou Paradigma Consciencial, vou lembrar rapidamente algumas abordagens, que sempre é útil caso tenha alguém de primeira vez ou que não tenha alguns conceitos fixados. De qualquer maneira, eu peço a vocês que em qualquer momento em que eu utilizar um neologismo, uma palavra nova que vocês ainda não conheçam, por favor, perguntem que a gente esclarece, mas eu tento sempre também dar as sinonímias
para os neologismos, tá bem? Então, dentro do paradigma, dentro da abordagem que vai se fazer essa conferência, né, nós trabalhamos com um modelo ou paradigma consciencial. Tá? O paradigma consciencial tem algumas abordagens específicas. Considera que nós temos vários veículos de manifestação da consciência, que é a questão da holossomática, né? Então nós temos o corpo físico, considerado soma, o corpo emocional, também chamado de perispírito, alma, que é o psicossoma, corpo das emoções, o energossoma, corpo energético, alguns vão evidenciar como a aura, né, o magnetismo, e o mental soma, que é o corpo das ideias, certo? Então, nós temos vários veículos de manifestação da consciência que se expressam a partir daí. Uma outra condição para pensar o paradigma consciencial é a questão da multidimensionalidade. Nós vivemos em diferentes dimensões, né? Então, por exemplo, aqui estou eu como uma consciência intrafísica, mas também existem as consciências extrafísicas, né? Depois do descarte do corpo físico, da morte física, nós passamos uma vida então a ser consciências extrafísicas, e antes também. E a pluriexistencialidade, né? O fato de haver várias existências e entre elas a possibilidade do curso intermissivo para a preparação da programação existencial. Uma outra questão ligada ao paradigma consciencial é a bioenergética, então, né, que existem duas realidades no cosmos, a energia e a consciência, certo? E, por fim, a abordagem busca-se dentro daquilo que é melhor para todos, né? Esse é o princípio da cosmoética. Então, pelo paradigma consciencial, a ética humana, a moral humana, ela se torna muito reduzida, né? A moral ou a ética considerada pelas abordagens da sociedade intrafísica, da sociedade convencional, ela se torna muito reduzida, porque uma atuação também de consciência extrafísica e o próprio pensamento tem implicações, né? Tem consequências nocivas, então nós ampliamos essa condição, né, para a cosmoética, então é uma moral cósmica, certo? Dentro daquilo que é melhor para todos, certo? E uma outra premissa, e aqui eu coloquei em letras maiores, né, na apresentação, é que o paradigma consciencial vai considerar o pesquisador como autopesquisador. Essa é uma diferença também bastante importante em relação às demais ciências, né? Vai colocar o pesquisador também como a fonte da própria produção de conhecimento. Tá certo? Então, o pesquisador é autopesquisador em primeiro lugar. Certo? Então, aqui nós temos a imagem, né? Onde aparece então o corpo físico sentado na poltrona, recostado, o psicossoma, né, projetado, o mental soma e o corpo energético ao redor ali do psicossoma. Tá bem? Eu vou passar rapidamente, como vocês já têm noções de conscienciologia, então eu vou passar rapidamente essa introdução para nós podermos chegar no núcleo do tema. Com programação existencial, então, né, a gente está falando em gestão de conflitos na Proexis, né? Então, Proexis é a programação específica de cada consciência intrafísica em sua vida nesta dimensão humana, planejada antes do renascimento somático da consciência ainda extrafísica, certo? Então, é um projeto de vida. Tá? Você tem noções razoáveis do seu projeto de vida? O que você faz que vai a favor da realização do seu projeto de vida? O que vai contra? Tá? Ou agora, de que modo você está gerindo os conflitos pessoais em favor da sua Proexis e não como um desvio de Proexis? Para pensar conflitos, né, acho que vale a pena também retomar o conceito de pensene. A unidade de manifestação da consciência é o pensene, que é a manifestação integrada entre pensamento, sentimento e energia. Nós não apenas pensamos, sentimos ou emitimos energias, mas nós pensenizamos. Essa ação, ela é uma só, ela é una, certo? Então,
essa manifestação da consciência por meio dos pensenes, ela pode, claro, ser mais carregada preponderantemente intelectual, então mais preponderante no PEN, na intelectualidade, no SEM, com uma carga emocional maior ou afetiva maior, ou no N, né, nas energias, certo? Então, e aqui é uma questão bastante importante sobre o tema dos conflitos. Quando nós tratamos da questão da conflitividade, há de se considerar de modo muito importante as pensenizações emitidas por si em relação ao tema e às pessoas envolvidas. Tá? Numa perspectiva cosmoética, mesmo que eu tenha uma divergência importante em relação a outras pessoas, é fundamental que eu mantenha uma homeostase em relação à minha pensenização sobre o assunto. Quando essa pensenidade está, de algum modo, contaminada, espúria, né? Quando eu realmente começo a pensar contra a pessoa, mas não contra as ideias, né? Não tentando solucionar, aí nós temos um processo que já pode ser, efetivamente, uma interprisão grupocármica. Né? Até porque os efeitos dessas energias podem ser bastante nocivos. Para a pessoa que está pensenizando, né, que eventualmente também vai se acoplar com as consciências que querem assediar a outra pessoa, do que em relação a si mesmo. Certo? Bem, então, colocados esses né, alguns pingos aí em alguns is, para introduzir, eu fui buscar no AWAIS como é que o dicionário AWAIS da língua portuguesa trata o tema conflito. O que é conflito? O que é um conflito? Então, ele traz uma abordagem que é tanto extraconsciencial quanto intraconsciencial. Tá? E aqui então são as palavras, são as ideias que eu tirei do dicionário. Então, como conflito tem-se uma profunda falta de entendimento entre duas ou mais partes, um choque, um enfrentamento, uma discussão acalorada, alteração, ato e efeito de divergirem acentuadamente, de se oporem suas duas ou mais coisas, contestação recíproca entre autoridades, o mesmo direito de competência, enfim. Então, eu diria, né, ele trata de profunda falta de entendimento. Né? A falta de entendimento, um choque, né, uma discussão, mesmo que ela não seja acalorada, ela já expõe uma controvérsia. Tá? Tudo isso pode ser considerado conflito. No behaviorismo, né, e aí numa perspectiva já psíquica, intrapsíquica, ele vai considerar o seguinte: é um estado provocado pela coexistência de dois estímulos que disparam reações mutuamente excludentes. Tá? Então é um conflito também de coerência, certo? Entre aquilo que a pessoa pensa, entre os valores e aquilo que age, e as ações, a manifestação propriamente da consciência. Eu trouxe aqui uma sinonímia, para ver, tem muita sinonímia, se nós fôssemos buscar, daria para ampliar ainda bastante, né? Mas como sinonímia, eu acho interessante, trata de desinteligência, né? Falta de inteligência, antagonismo, arranca-rabo, arranca-toco, bate-boca no popularismo, né? Briga, choque, confrontação, confronto, contenda, contrariedade, controvérsia, desacordo, desajuste, desarmonia, desavença, desconcerto, desconcordância, desentendimento, discórdia, discussão, disputa, dissidência, divergência, risga, divórcio, pendenga, querela, questão, rixa, acusa. Certo? E tem uma série de adjetivações. Conflito pode ser, né? Conflito armado, de direitos, de jurisprudência, enfim, né? De poder, de leis, conflito íntimo, conflito intrapsíquico, mental ou psíquico, conflito de gerações. Então, tem aí uma abordagem bastante ampla sobre a temática dos conflitos. Tá? Então, estar em conflito é estar em desacordo, em oposição.
né, em relação a uma outra pessoa. E pela psicologia, numa abordagem intraconsciencial, estar mentalmente intranquilo em decorrência de problemas de ambivalência, existência de impulsos ou interesses opostos. Bem, então aqui, antes de começar a abordar propriamente o que eu gostaria de trazer para vocês, né, que foi, né, após essa introdução, eu só gostaria de chamar a atenção. Eu fiz uma redução, digamos assim, do tema, tá? Eu não vou tratar da questão da violência. E aí já tratando rapidamente, né? Eu não estou falando aqui de conflitos que envolvam violência, tá? Eu estou partindo do pressuposto que essa condição já foi superada. Mas, como, né, de algum modo é preciso comentar algo a respeito, quando há violência, o princípio cosmoético que deve ser utilizar é a economia de males. Tá? Então, por exemplo, se há uma violência numa situação de casal, existe a questão da separação. Né? No Brasil, a gente faz um boletim de ocorrência na polícia, por exemplo, né? Em caso de... Por quê? Porque os sinais de violência, mesmo que não sejam graves, né? Ainda que eu considere que toda violência é grave, mas ele pode estar dando indícios de situações ainda piores, né? Tem um dado que eu tenho utilizado para pensar, às vezes, a gravidade da questão da violência, sobretudo contra a mulher. No estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, é um estado que tem 11 milhões de habitantes, no ano de 2013, 90 mulheres foram mortas pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Antes de uma situação de violência dessa gravidade, quantas sofreram tentativas de homicídio? Quantas mulheres sofreram violência de toda a natureza? Né? Esses números se multiplicam muito. Então, o ideal nessa situação é separa, denuncia, né? Afasta. Se o pai bate, né? No caso de pai que bate com um filho também, é uma coisa que tem que estar muito atento. Essa semana, aqui aqui em Foz do Iguaçu, aliás, prenderam a situação de um pai que matou o filho de 2 anos. E a mãe assistia ele batendo, mas não cortava aquela situação, não impedia o pai de ver o filho. O resultado é que a mãe vai ser indiciada em conjunto com o pai por omissão, né? Como corresponsável. Então, no caso de existir violência, economia de males, né? Enfrenta, né, de modo radical desde o início para eliminar essa situação. Então, mas eu não elaborei a webconference para abordar o tema violência, então a gente não tem nenhum slide, eu só queria dizer que eu fiz essa redução temática, tá bem? Então, vamos, né, à primeira hipótese aí, chegando efetivamente à temática. Então, a primeira hipótese é a seguinte, eu gostaria de ouvir de vocês, ver se tem lógica, se vocês concordam ou não. A conflituosidade da consciência na convivialidade, na extraconscienciologia, na convivialidade, é diretamente proporcional à intraconflituosidade vivenciada na intimidade. Tá? Os conflitos que eu tenho, quer dizer, as pessoas mais perturbadas, mais conflitivas intimamente, são aquelas que externam ou têm mais rusgas, mais brigas, mais conflitos interconscienciais. Vocês acham que tem lógica? Sim, em princípio. Sim, não. Algum comentário? Essa é uma hipótese que eu estou trazendo, quer dizer, a Fernanda concorda, acho que é mais ou menos por aí, né? Há uma relação de proporcionalidade direta, certo? É isso que eu estou abordando aqui. A pessoa... Mas depende dos casos que a APA coloca. A Olga coloca, não entendi a hipótese diretamente proporcional à intraconflituosidade vivenciada na intimidade. Quer dizer que há intimamente revendo algumas situações, acredito que sim. Assim, vamos lá. A pessoa que externa muito conflito, né? Que compra até uma briga no trânsito, né? Em qualquer lugar e passa em conflito onde... Veja,
tem pessoas que realmente, onde passam, de algum modo arranjam uma rusga, né? Conseguem, eu vou colocar desse modo, mas conseguem às vezes dispersar energias. Eu não estou considerando quem está certo e quem está errado, certo? É só assim, conseguem dispersar energias, criando conflitos em muitos lugares. E isso tem a ver, muitas vezes, com a conflitividade interna, né? Então, quanto mais a pessoa tem conflitos íntimos, né? Coisas não resolvidas, mais ela vai ter conflitos fora, né? Então, tem períodos que a pessoa pode estar mais conflitiva, né? Não é o padrão dela. A pessoa está num período em que a manifestação consciencial está pior. Um exemplo, às vezes, é a própria condição somática. A pessoa está mal dormida, está com fome, né? Tem vários relatos, por exemplo, sobre a mulher, num caso de tensão pré-menstrual. Às vezes, naquele período, naquele momento, ela tende a estar mais conflitiva, né? Vai brigar por questões menores, certo? Por quê? Porque às vezes intimamente aquela situação está pior. Com meninos, mas nem sempre com os adultos, né? Os homens são muito mais violentos, sem dúvida alguma. Tanto que a gente vê, por exemplo, casos de violência, ela se concentra muito entre homens jovens. Isso que a Ceci colocou aí. Só para responder então, Olga, ficou mais claro agora? Acredita que sim, tá ótimo. Raquel, sim, se alguém é cosmoético e está com gente anticosmoética, possivelmente a pessoa cosmoética será conflituosa? Essa é uma pergunta, né, olha, primeiro, a cosmoeticidade, a diferença de manifestação em relação à cosmoética das pessoas é muito variável. A gente vai conviver sempre com pessoas que têm um padrão de cosmoética às vezes maior, ou em determinados assuntos tem mais cosmoética que a gente, e outras, né, também menores. A questão que eu acho assim, mais relevante nessa tua pergunta é identificar o seguinte, existe acompliciamentos? Eu acho que essa é a questão. Eu estou me acompliciando com a anticosmoética do outro? O problema não é conviver com pessoas menos cosmoéticas. O problema é se acompliciar na anticosmoética do outro. É se submeter a ser aliciado a determinadas posturas anticosmoéticas. Tá certo? Agora, conviver com pessoas mais ou menos, né, eu me beneficio da anticosmoética do outro, acho que aí é uma situação que precisa ficar bastante atento. Tá certo, Kevin? Então, depois a Olga, entendeu? Beleza. Ceci, eu acho que quase sempre é assim com os meninos, mas nem sempre com os adultos. Certo. Olga, fazendo um flash da minha vida agora, vejo que tem fundamento essa hipótese. Interessante, essa abordagem aclarou muito para mim. Que bom, Olga. Kepa, a não cumplicidade não poderia produzir conflitos? Pode, claro. Aí nós temos aí eu vou passar já para o próximo slide, que nós começamos a avançar. Perfeito, Kepa, é isso aí. Tá? Kepa, aí então eu estou partindo de um outro princípio que eu vou abordar depois, não era esse o próximo slide, mas é o seguinte, é possível conjugar, poderia ser uma segunda hipótese, eu não coloquei aí, mas esse conteúdo vai aparecer. É possível conjugar na existência uma vivência de anticonflitividade íntima, de imperturbabilidade, com a expressão dos conflitos que são próprios da vida na sociedade. Tá? A questão, do ponto de vista da cosmoética, é de que modo eu lido com esses conflitos? Eu patopensenizo ou eu foco na interassistência quando eu identifico um conflito? Gera conflito, sim. O fato de não se acompliciar gera conflitos. Tá? Por que gera conflito, Kepa? Porque nós externalizamos, nós manifestamos a nossa diferença de abordagem em relação à cosmoética. Ao fazer isso, essa diferença pode gerar uma postura antipática, né? Enfim, ter diversas consequências. Então, pode sim gerar um conflito. E aí eu estou considerando já que
a vida intrafísica, né? Os conflitos fazem parte da vida intrafísica. Né? E também eu já estou considerando aqui que existem conflitos cosmoéticos e pró-evolutivos pró-proexis, certo? Só que eu não vou estar sempre em conflito com todo mundo no mundo, certo? Né? Agora a gente vai começar a abordar um pouco mais. Veja, se nós vivemos numa sociedade patológica que gasta, só por parte dos estados, ao longo de um ano, 1,7 trilhão de dólares na compra de armas. O nível de violência, né, em todos os aspectos, seja dentro das residências, das casas, violência doméstica, normalmente, né, é de homem, de pai em relação à esposa, companheira, em relação aos filhos, numa sociedade, por exemplo, com uma polícia bastante violenta, com uma criminalidade, né, só dentro dos estados, entre os estados, conflitos armados. Mesmo que não tenham conflitos armados, os estados também se amparam numa perspectiva altamente belicosa, com forças armadas, cheio de armas, mantendo exércitos, marinhas, aeronáuticas prontas para a guerra. Tá? Então, e fora, enfim, hoje a situação aí, Israel em relação à Palestina, que nem é um estado, é um ator armado, é um ator não estatal, né? Eles estão brigando com o Hamas, matando, né? Então, veja, numa sociedade nessas condições, nós temos que expressar diferenças do ponto de vista da cosmoética, do ponto de vista das verdades relativas de ponta. Então, se eu me abster até de determinados conflitos, isso pode ser uma omissão deficitária do ponto de vista da proexis, certo? Então, confirmo aí o que o Kepa colocou. Então, a imperturbabilidade diminui o assédio nos conflitos? Exatamente, perfeito. Kepa já chegou a uma outra conclusão. Perfeito. Então, o conflito que me gera uma condição, então, de perturbação íntima, acho que precisa ficar, né, precisa colocar, digamos assim, em suspenso um pouco, por um bom tempo, até a pessoa se equilibrar para poder resolver aquilo. Porque com uma condição de perturbação interna, se eu vou colocar mais energia em cima disso, estando intimamente perturbado, a tendência é só ampliar o assédio, tá? Então essa é uma abordagem aí. Então por isso que às vezes também é inteligente determinadas condições que a pessoa está vendo que não está bem intimamente, né? Enfim, ou também está muito cansada, tá com falta de sono, enfim, sabe que está numa condição que não é a ideal, diminuir a manifestação, ficar mais low profile, mais discreto e entrar menos em discussões e debates. Tá? A Raquel colocou uma questão. A pessoa é cosmoética e sofre sabotagem no local de trabalho. E aí? Essa é uma situação bastante interessante. Por quê? Eu diria assim, o primeiro nível, digamos assim, da cosmoética é nós não sabotarmos, certo? É nós não irmos contra outra pessoa. Agora, um segundo nível como é que você age quando você é vítima de uma postura anticosmoética? Você patopenseniza em relação a essa situação? Eu não estou dizendo que é simples, mas essa é uma questão do ponto de vista da cosmoética fundamental. Você assedia o seu assediador ou você assiste ao seu assediador? Acho que é uma questão que vale a pena avaliar, né? Então, acho que a gente precisa primeiro minimizar as atuações anticosmoéticas para buscar uma solução que seja, e aí assim, que seja uma solução de longo prazo, de não aprofundamento das interprisões grupocármicas, né? E que a gente consiga então sair com a situação, digamos assim, efetivamente resolvida. Se você sofre então uma sabotagem, se você é cosmoético e sofre uma sabotagem no ambiente de trabalho, tem que avaliar qual é o melhor meio
de resolver aquela situação sem se autoassediar e sem assediar outra pessoa, mas do ponto de vista de construir um mecanismo de interassistência para si, para outra pessoa e para a instituição também. Porque se é no ambiente de trabalho, a pessoa sofre uma sabotagem, o ambiente de trabalho está sendo sabotado no conjunto, certo? Está acontecendo o que é pior para a instituição, para a empresa, para o órgão, enfim. Tá? Então, uma alternativa, por exemplo, é buscar uma mediação, quer dizer, conseguir levantar fatos e fazer uma aclaração dos fatos, uma acariação dos fatos, com a presença de um mediador, seja um chefe, uma pessoa superior, que possa eventualmente se posicionar diante daquilo. Tá? Nós temos, a Raquel que colocou a questão, né? Nós temos, por exemplo, no direito internacional, uma ordem, né, no âmbito das soluções pacíficas de controvérsias internacionais. Eu vou te colocar aqui, Raquel, um pouco disso, para te poder avaliar e ver no teu caso. Tá? A primeira que se faz, por exemplo, se busca uma negociação direta. Tá? Então, quer dizer, tentar resolver a situação diretamente com a pessoa, mas aí fazendo uma avaliação em relação à intencionalidade, né? Checagem, né, das próprias intenções e tudo mais. No âmbito depois das negociações diretas, se os estados, por exemplo, não se resolvem diretamente, se pode buscar, por exemplo, um inquérito para fazer um levantamento dos fatos e aí definir bem qual é o objeto da controvérsia. Além disso, depois, né, pode-se buscar, por exemplo, uma mediação, né? Essa é uma outra possibilidade, né? Fazer a acariação e buscar uma mediação, né? Ainda tem conciliação, arbitragem, até o meio judicial. Tudo isso antes de chegar ao meio judicial de solução de controvérsias. Tá? Então, acho que tem algumas alternativas aí. Mas eu acho que, em primeiro lugar, Raquel, eu acho que vale a pena pensar como é que está a minha cosmoética quando eu sou vítima. Eu vou para o lado da anticosmoética também, aí fica muito difícil de achar uma solução. Tá? A Olga coloca uma outra questão. Tenho notado que quando vislumbra um início de conflito pode ser assédio, então devemos estar vigilantes e não entrar naquele assédio. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo, né? Eu acho que vale a pena, né, a tendência do conflito anticosmoético, vejam que mais uma abordagem, mas a tendência do conflito anticosmoético, ela coloca no centro o egocentrismo. Tá? Então não é o melhor para todos, é aquilo que é melhor para mim. Eu fiquei ofendido de algum modo em alguma situação. Tá? Aí que é uma questão que vale a pena considerar. Mas sim, só que tem determinadas situações também que é preciso colocar as cartas na mesa. É preciso abrir o conflito. Tá? Então, o conflito pode ser altamente desassediador. Se a pessoa fica com aquela rusga na sua intraconsciencialidade, fica como se fosse uma chaleira em ebulição, né? Emitindo pensenes e com muito mal-estar, às vezes explanar, mesmo que não seja uma situação ideal, uma condição ideal, pode ser o caminho para começar a diminuir a pressão interna e diminuir a própria assedialidade. Porque às vezes a pessoa também concordou com alguma pensenização ilógica e quando isso coloca para fora, aquilo diminui. Tá? Então, eu acho que a glasnost, a transparência, né? Falar diretamente, expor a sua conflitividade pode ser, expor, né, uma diferença que tenha e que esteja gerando mal-estar, pode ser um bom meio, sim. A auxiliadora coloca uma questão. Pode-se dizer que conflituosidade é inerente ao grupo karma para a evolução? Eu acho que sim, a conflitividade é inerente, mas aí assim, conflituosidade enquanto divergências. Aqui no CAEC, por exemplo, nós temos todo sábado de manhã só debate, né? Chama Círculo Mental Somático, é um tema para debate.
Então as pessoas apresentam suas divergências, suas opiniões do ponto de vista da mental somática. É um debate de ideias, né? E se alguém... eu às vezes debato, e tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas não é um debate contra a pessoa, é um debate a nível de ideias. Então acho que é inerente ao Urupokarma, é inerente ao Polikarma para a evolução? Eu acho que sim. Acho que é inerente também, né? Mas aí vale a pena considerar aquilo. Você mantém uma postura anticonflitiva diante dos conflitos? Ceci, eu acho a imperturbabilidade muito difícil de alcançar. Eu também acho, Ceci, concordo plenamente contigo, né? Mas estou em busca disso, tá certo? Mas considero uma hipótese factível. Considero que é possível manter essa imperturbabilidade. Tive experiências e extrapolações de manter mais tempo essa imperturbabilidade, tá? E na minha experiência, pela teoria da Conscienciologia também, mas na minha experiência pessoal, o nível de perturbabilidade é diretamente proporcional ao egocentrismo na manifestação da consciência. Quanto mais egocêntrico, né, eu estou ou em determinado momento, uma determinada situação, ou quanto mais eu esteja buscando o interesse pessoal, a defesa do interesse pessoal, mais conflitivo posso me tornar, certo? Ceci, tu acha? Não sei se tu já teve experiência a esse respeito. Raquel agradeceu. E a Kepa perguntou, o domínio energético, Raquel, pode ajudar também? Sem dúvida, boa contribuição. Domínio energético é fundamental. A professora Malo, depois eu vou abordar aqui, a professora Malo tem um livro, Autocura através da Reconciliação. E ela sugere, Raquel, também o trabalho com as energias, quer dizer, colocar a pessoa e jogar energias em favor da pessoa. E na TENEPS, o que se sugere também? É imaginar a pessoa e jogar as melhores energias para a pessoa, tentando limpar e até ver a pessoa cheia de energia e muito bem. Isso é uma técnica que funciona muito bem. Ceci coloca uma outra questão. Pode ter a ver com a ideia de que você é imperturbável, você não tem sangue nas veias? Pode ser algo cultural? É algo cultural. É algo cultural. Mas veja, no ambiente onde se debate muito, pode parecer que as pessoas têm mais conflito. Isso não quer dizer que as pessoas sejam mais assediadas e estejam indo contra a evolução. O pior de tudo, Ceci, é um ambiente de opressão, onde as pessoas não podem expressar suas diferenças e colocar às claras os seus conflitos. Esse é o pior cenário, né? É de subjugação da consciência, tá certo? Pode parecer então a paz, mas é uma paz do cemitério, entendeu? Uma paz como se ninguém tivesse opinião própria, é uma paz em que ninguém pode discordar, tá certo? Então tem questões culturais aí sim, né? Mas é melhor um ambiente, né? E aí nesse sentido da democracia, onde a gente pode colocar as diferenças, né? Liberdade de pensamento, de opinião, certo? Com mecanismos legítimos para a solução de controvérsias, né? Mesmo, por exemplo, o Poder Judiciário é isso. É um poder disposto que existe para a solução de controvérsias, né? Entre as pessoas, entre as instituições, mas do ponto de vista jurídico, né? Tem uma redução específica aí nessa questão. A Olga, eu acho que você aprende a ser imperturbável, ou a não ser imperturbável. Pode ser. As duas podem ser ensinadas sem dúvida alguma, Ceci. Eu acho que o processo evolutivo é aprender a lidar e às vezes também criar conflitos intraconscienciais, no sentido de se tirar, a pessoa tirar a si mesmo da zona de conforto, tá? Então vale a pena considerar todas essas vieses. A Olga de Canoas então comenta uma questão. Morei 18 anos em Santa Catarina e voltei para o Rio Grande do Sul. Sou gaúcho e percebi que é cultural mesmo. A Olga quer dizer que no Rio Grande do Sul as pessoas têm mais
conflitos. Você se concorda com a abordagem sobre a questão cultural, pelo que me parece. Bom, aí algumas abordagens sobre a conflitologia, então, no paradigma consciencial. Há conflitos de múltiplas existências, acho que essa é uma questão interessante para pontuar, né? Os conflitos envolvem todas as dimensões, incluindo consciência e consciências, e aqui é fundamental, quer dizer, às vezes uma questão que era pequena, a pessoa sente intimamente como se fosse um grande problema, e aí vale a pena considerar até que ponto tem consciências extrafísicas insuflando os conflitos, piorando aquela situação de conflitos. Há conflitos intraconscienciais. Os conflitos envolvem somas, psicossomas, energossomas e mental somas, né? E aí, em qual você está carregando mais? Né? Quando o processo torna a pessoa perturbada intimamente, é mais carregado no psicossoma, tá? E gera perturbação em todos, evidentemente, né? Veja o caso da situação de estresse, né? Há holopensenes que predispõem à existência de conflitos e outros à sua resolução. Essa é uma outra questão aí interessante, quer dizer, o ambiente onde você domina as energias, o seu ambiente, ele é mais propício à resolução de conflitos ou a gerar conflitos, tá? E há conflitos cosmoéticos e há conflitos anticosmoéticos. Então são algumas abordagens aí na perspectiva do paradigma consciencial sobre a conflitologia. Alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de colocar sobre essas afirmações? Tranquilo? Fiquem à vontade para colocar ainda, vamos em frente aí. E aqui, né, a gestão do conflito, então, bom, nessa abordagem primeiro, né, nós temos conflitos entre consciências, entre consciência e consciências, e as consciências também, né, eu coloquei as flechas todas, deveriam ser com duas pontas, né. Aqui eu coloquei aqui embaixo eu coloquei simplesmente conflito no Google e busquei por imagens. Essa foi uma das imagens que apareceu. E aqui eu achei interessante pelo seguinte, ó, veja, as pessoas estão ali brigando e não dá para identificar nada, né? Quem, onde, de que modo. Por quê? Porque numa condição, eu quis ilustrar uma situação em que quando a pessoa está com uma manifestação preponderante de psicossoma, o próprio conflito se torna turvo. E a pessoa já não sabe mais também em relação ao que está brigando, tá? E com quem é esse conflito? De repente é contra o assediador da pessoa, é contra o próprio assediador. Quem é exatamente, né? Qual é a divergência? Eu achei ilustrativo para comentar essa analogia, tá certo? Bom, e aí então acho que vale a pena aí uma consideração de autopesquisa para todos nós. Qual a sua postura ante um conflito? Carregar nas emoções? Colocar lenha na fogueira? Tamponar os fatos como se o conflito não existisse? Fazer concessões até o momento de resolver o conflito sempre? Buscar evidenciar os fatos para traçar possibilidades de solução? Focar na solução com respeito ao livre-arbítrio alheio? Então vamos lá, uma a uma. Carregar nas emoções. Então a pessoa que tem uma tendência psicossomática, às vezes também por questões culturais, né? Isso acontece, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, a situação, né, italianos, briga mais, carrega mais nas tintas, né, para expor os conflitos. Que é uma coisa que faz com que a pessoa perca muita energia, né? Porque também coloca excessivamente. Tem conflitos que simplesmente, sem dúvida alguma, vale a pena, né? Isso aqui eu vou passar a bola para frente, né? Eu não vou entrar nessa divergência, por mais que ela exista, né? A gente não pode comprar todas as divergências. Tem que ter um discernimento para saber em que efetivamente vale a pena entrar, né, numa perspectiva pró-evolutiva, né? Colocar lenha na fogueira, então, você é o assediador que aumenta o conflito, né? Coloca, né, mais calor no conflito. Aqui uma outra abordagem que também é negativa, né? Tamponar os fatos como se o conflito não existisse. Então, isso pode também, por exemplo, numa situação de opressão, piorar
à opressão, né? Não sai daquele mesmo circuito. Fazer concessões até o momento de resolver o conflito, sempre. Fazer concessões é um mecanismo muito inteligente de solução de controvérsias. A pessoa abre mão em favor do outro. Mas sempre eu acho que não é o caso. Sempre não. Acho que tem momentos em que o mais interassistencial é achar uma solução justa de concessões recíprocas. Tá? A gente pode ter muito conflito sobre a ordem financeira, por exemplo, né? De quem é a conta, ou de que modo vai se dividir, por exemplo, num casal, né? De que modo vai se dividir os bens. Eu acho que é importante fazer com que as pessoas tenham responsabilidade, ajudar as pessoas a terem responsabilidade em relação ao seu próprio custo de vida. Então, fazer concessões sempre, eu acho que não é o caso. O que eu coloco aqui? O que fazem os assediadores extrafísicos dos conflitos? Absorvem energias das consins? Pode ser, mas eu acho que pior que isso é o seguinte: insuflar ideias a ponto de construir uma interfusão de psicossoma em que a pessoa concorda com aquelas ideias que vêm de fora e piora o estado psicossomático do sujeito a partir dessas ideias que a pessoa concorda. E aí então a condição energética, né? A pessoa começa a mandar energias negativas contra outra pessoa, certo? Esse é o cenário, eu acho, mais comum, tá? E mais assediador, porque a pessoa se torna um grande assediador em relação com quem entende a diferença. E veja, eu não estou falando quem tem razão no conflito. Eu não estou falando quem tem razão. Uma vez eu estava de carona tava uma menina dirigindo e o pai dela junto, tá? E aí nós estávamos indo pela preferencial, ela estava dirigindo, e aí um taxista se atravessou. Então ela chegou bem perto assim para mostrar que ela quase ia bater. E aí ele chamou atenção, né? Mas olha, o que tu tá fazendo? Ela assim, mas eu tô na preferencial. E aí o pai respondeu o seguinte: vai morrer com razão. É uma boa resposta, né? Quer dizer, bom, eu vou me assediar, mas eu tenho razão, né? Então, aqui, então, a minha abordagem é mais sobre o problema de como você aborda o conflito, como você está gerindo os próprios conflitos intraconscienciais e interconscienciais, do que o problema de quem tem razão, tá certo? Que fazem, ou seja, pode ser percebida como uma sinalética parapsíquica essa concordância, acoplamento com o assediador? Pode, claro que pode. Agora, o que eu acho importante também aí, é claro que o trabalho energético a pessoa percebe, mas a pessoa percebe também quando sai do padrão da sua pensenidade. Eu tenho um padrão de pensenização e daqui a pouco alguma coisa realmente me gerou perturbação, ou alguma situação, além da perturbação, né, fez com que eu começasse a ter mais conflito íntimo e externo, certo? Então tudo isso acho que tem que ser considerado. Sim, há um acoplamento com o assediador e há uma concordância em relação a esse. A professora Malu Balona, no livro esse, Autocura pela Reconciliação, tem boas técnicas especificamente sobre essas situações, tá certo? Então, tamponar o conflito, fazer concessões, já falei, buscar evidenciar os fatos para traçar buscar evidenciar os fatos para traçar possibilidades de solução. Eu acho que essa é a via para buscar uma solução, né? Quer dizer, do que nós estamos tratando? E aqui eu já vou abordar o seguinte, vejam, muitos conflitos têm por trás uma situação afetiva importante, né? Então ela pode ser, por exemplo, ela vai para um processo, às vezes, sei lá, pensão alimentícia entre um casal separado e a pensão do filho, e o cara não paga a pensão mesmo tendo dinheiro. Ela quer afetar, às vezes, a mãe. Então, às vezes, enfim, diferentes situações que às vezes podem juridicamente ser reduzidas a situações bem específicas, mas o que está em jogo efetivamente ali é chamar a atenção, agredir,
é uma questão mal parada entre os adultos, que acaba muitas vezes afetando, né, a criança. Então, o que está, né, quais são os fatos ali que estão aparecendo? E focar na solução, né, buscar uma solução, mas respeitando o livre-arbítrio, inclusive para outra pessoa se manter na anticosmoética. Né? Respeito do livre-arbítrio eu acho que é uma condição de possibilidade também para nós termos uma postura cosmoética. Ceci coloca uma questão. Se você briga, entre aspas, com uma pessoa que não aceita suas outras opiniões, o que você deve fazer para minimizar o conflito? Eu acho que foi exatamente o que eu comentei anteriormente. Respeitar a posição da pessoa, né? Porque as pessoas não são obrigadas a aceitar as nossas opiniões. Eu acho importante nós termos uma postura de ouvir, né? Estarmos abertos. Mas não quer dizer que eu vou concordar com tudo que eu ouço. Eu também não vou ceder a todas as opiniões, não vou concordar com todas as opiniões. Tá? Então acho que tem que respeitar, dentro da competência de cada um, né? Tomar suas decisões e mover-se a partir daí. Também. Bom, posturas ante as divergências. Mas se a pessoa decide o que fazer com a sua vida, com a minha vida, você diz que sim e faz o contrário. Vamos tentar entender melhor a pergunta. Assim. Você diz que sim e faz o contrário. A pessoa é incoerente, né? Então é o seguinte, tem diversos meios, né? Minha chefa decide ou tenta decidir o que fazer com o meu tempo livre, né? Olha, nesse caso, a sua chefa é sua chefa no horário de trabalho, né? Eu acho que aí é importante colocar a delimitação do campo de competência da pessoa e da outra pessoa também, né? Então, assim, olha, isso, né, se uma pessoa quer entrar para decidir situações sobre a minha vida que não lhe dizem respeito, bom, entendi a sua sugestão, mas eu vou fazer como eu penso. Às vezes eu nem preciso falar isso, eu simplesmente faço diferente, né? Convivo com uma pessoa que gosta de entrar, penetrar e tentar decidir, comentar e avaliar e julgar sobre a vida de todos que estão ao redor, né? Eu convivo com uma pessoa assim. Então, muitas vezes eu não debato. Se a pessoa quer ouvir de mim os meus argumentos em relação ao que eu faço, que ela diverge, eu exponho todos os argumentos, certo? Agora, ela me dá 1000 sugestões, eu falo assim, tá bem, entendi as suas sugestões, vou considerar, vou avaliar, né? Mas às vezes eu já tenho assim, acho que não, no meu caso. Por quê? Porque às vezes tem diferenças de valores entre as pessoas, entendeu? Essa pessoa especificamente que eu estou me referindo, tem no centro a questão financeira. Então, se não é para ganhar mais dinheiro, todas as decisões são erradas para a pessoa, certo? E para nós que fazemos, por exemplo, trabalho voluntário e nos engajamos bastante, mudamos a vida às vezes para fazer um trabalho e vai abrir mão de ganhar dinheiro para fazer trabalho voluntário, muita coisa não tem lógica. Mas a pessoa está se manifestando em coerência com seus valores, tá? Então, às vezes eu simplesmente, eu faço diferente, ouço a sugestão e faço diferente. Não fico entrando em embates, tá? Mas coloco, se a pessoa vem me perguntar, eu coloco, né? Teve uma vez que era final de ano, família reunida, eu fiquei 3 noites explanando para a pessoa uma opção de vida que ela não conseguia e não, enfim, queria que fosse outra, tá? Então, é isso. Acho que vale a pena se esquivar de certos conflitos, tá? Eu não tenho obrigação nem, né? Agora, dentro do campo que compete a decisão da outra pessoa, ok, tudo certo, tá? Mas o livre-arbítrio é uma concessão, é uma situação também da pessoa se considerar, né? Você tem livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio em relação a muita coisa,
a nossa vida. Bom, posturas então em relação às divergências que aqui ocorrem. É de belicosidade, né, uma condição nosográfica, a pessoa que compra todas as brigas, né, considera que há polos excludentes, vive nesse binômio sempre amigo e inimigo, né, meios antagônicos de resolução, retaliação, por exemplo, a pessoa faz retaliações, chantagem, ameaça, né, mostra os músculos, né, quer dizer, range os dentes, né, rosna para as outras pessoas, né, ligado a um processo de patopensinização. Normalmente, uma pessoa que tem uma postura mais belicosa, ela tem um conjunto de características na sua manifestação. Entre elas, apriorismos. A pessoa parte de certos julgamentos, né, certas premissas com que ela acha que ela pode julgar o mundo. Tá bem? Acho interessante sobre o tema apriorismo. Está acontecendo aqui no CAEC, nesse final de semana, de 15 a 17 de agosto de 2014, o curso Heterocrítica de Obra Útil, com um livro que o título é Eu Matei Sharadase. Não sei se vocês conhecem o livro, é uma mulher árabe falando-se, bem, eu sou árabe e, né, colocando a experiência dela de mulher árabe. Tem opiniões próprias, né, não usa o véu, e aí ela vai colocando uma série de contrapontos ao estigma midiático ocidental em relação às mulheres árabes, né? Quebra muito apriorismos, né? Só para fazer essa relação. Então a gente tem apriorismos às vezes em relação a certas condições geradas pela mesologia, pela mídia ou mesmo, né, próprios, tá? Então a pessoa que tem apriorismo, que não é aberta, tende a ter uma, né, tem sincronia com a postura belicosa. Preconceitos, né? Sejam eles culturais, étnicos, raciais, sobre religiões. Aí eu coloquei neofobia, desculpem ali que está grafado errado. Neofogia é neofobia, é medo do novo, pessoa que tem mais fechada, certo? Uma postura que acaba colocando muitas vezes o ego acima das demais coisas, né? Egocentrismo. E essa postura belicosa, ela está diretamente relacionada a uma síndrome bem detalhada na Conscienciologia, que se chama-se Síndrome da Ectopia Afetiva. Ela é bem explicada num livro do professor Valdo Vieira, chamado Homo Sapiens Pacíficos. Tem um belo capítulo para a descrição dessa síndrome. A síndrome da ectopia afetiva, ela é definida como o amor errado, a pessoa que tem determinados amores a determinadas coisas. Por exemplo, a pessoa que ama armas, né? A pessoa que tem uma condição assim de chauvinismo em relação ou de um nacionalismo exacerbado numa postura de exclusão em relação aos demais, certo? Então tem uma perfis ali de 100 Homo sapiens de diversas condições de manifestação dessa síndrome da ectopia afetiva, certo? O amor a objetos, por exemplo, a determinadas situações que são altamente assediadoras. Então a síndrome da ectopia afetiva, ela tem uma relação direta com a belicosidade. De outro lado, uma postura homeostática é a pacificidade. Não é murismo, porque às vezes a pessoa acha que a pessoa é pacífica, mas é passiva na verdade. Não é ficar em cima do muro, não tomar posições, tá? Mas é o focar no discernimento, colaborar para resolver, colaborar ativamente, né? Vivenciar ativamente a situação de conflitividade. A vivência, por exemplo, do binômio admiração-discordância. Ele é tratado em vários livros, mas num deles é o Manual da Dupla Evolutiva, né? Binômio da admiração e discordância. Um bom espaço para medir a condição de conflitividade da pessoa é dentro de casa. Como é que é a sua conflitividade na convivência com seu parceiro, sua parceira, com a sua dupla, com seus pais, com seus filhos, por exemplo? Consigo conjugar esse binômio admiração e discordância? Ou a professora Malu Balona tem
tem um verbete onde ela trata do princípio coincidência opositória. Né? Então, mesmo naqueles ambientes onde eu tenho oposição, tem condição de possibilidade também para a solução dessas controvérsias, identificar em que eu concordo com a pessoa. Né? Então, a vivência desse princípio coincidência opositória. Né? Assim como a pessoa que se envolve ou facilita mediação, conciliação, busca meios pacíficos, né, dessa solução. Né? Aí seria uma postura já mais sadia, mais cosmoética. Tranquilo até aí? Eu aproveitei que a gente ia tratar desses assuntos, fui no Cosmograma dar uma pesquisada, que é esse livrinho que tem aqui no canto, no Conscienciograma, desculpa, para dar uma pesquisada, e aí achei a folha de avaliação 88, o tema é pacificidade, abordagem é sobre a consim e o antibelicismo. E a primeira pergunta que aparece é a seguinte, a questão número 1741. Não sei se vocês conhecem o Conscienciograma, mas rapidamente é um livro com 2.000 perguntas que busca 2.000 perguntas em que, então, para a pessoa se auto-pesquisar em relação àquelas perguntas para avaliar, né, os seus traços força, seus traços falhos, como é que está, né, a sua condição evolutiva. Então a primeira pergunta, então ela é da primeira à 20ª questão de cada folha de avaliação, ela vai crescendo, né, de questões mais complexas e mais cosmoéticas. Primeira pergunta é o seguinte: uma consim com a profissão de armeiro, inventor de armas ou senhor da guerra, linha dura militar? Então se a pessoa diz sim, 0 neste item. Assim como a última pergunta, a 20ª é, né, 20 nesse item. Então a terceira pergunta coloca o seguinte: quais os seus empenhos maduros na dosagem inteligente da própria agressividade instintiva? Eu sou descontrolado diante dessa agressividade instintiva ou eu já resolvi o controle disto? Quinta pergunta: como reage às televiolências e à pedagogia da violência crua ao viver na condição de consciência cidadã em um estado belicista? Qual vem sendo a sua posição perante a tirania e imoralidade da guerra e os holocaustos dos animais humanos e subhumanos? Aqui eu achei interessante porque ele traz o foco também para a questão dos subhumanos. Né? Quer dizer, a nossa condição de qualidade da nossa convivialidade tem a ver com a vida com os subhumanos, com a fitoconvivialidade, tudo isso que se pode e merece ser adequadamente abordado. Também expressa a nossa manifestação consciencial e de convivência. A 10ª pergunta: que proveitos evolutivos você vem obtendo com o emprego autoconsciente da sua pacificidade? Que proveitos evolutivos, tá? Como, 17ª pergunta: como se classifica na condição de homo pacíficos, com aversão pela guerra, ou com uma condição de homo belicosos, com furor guerreiro? E a última questão: uma consim que vivencia o pacifismo cosmoético e objetivo na vida intrafísica. Né? Essa é a questão da consim e o belicismo. Acho uma folha de avaliação interessante para nós considerarmos. Bem, então a primeira, né, eu já tinha abordado para vocês, mas a primeira premissa então é essa: é factível viver a anticonflitividade. Tá? Aliás, tem um verbete no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, está na página 135, o título do verbete é anticonflitividade. Tá? Então, na intraconsciencialidade, a vivência da imperturbabilidade, da pacificação íntima. E aí tem a ver também com a qualidade principal do modelo evolutivo, né, da pessoa que está mais, né, das pessoas que estão mais evoluídas no planeta. Na hipótese da Conscienciologia, é o Homo sapiens sereníssimos. O que chama atenção nessa consciência é a anticonflitividade íntima, né? É o serenão, é a capacidade de ver as graves mazelas da sociedade intrafísica, assistir diante dessas graves mazelas e manter a serenidade íntima, certo? Mas é ter compaixão diante disso tudo. Eu, particularmente, por exemplo, tem temas que eu evito ler porque eles me chocam, me abalam, né? Perturbam mesmo. Então,
eu acho que são questões que a gente mostra o grau de déficit ainda diante dessa consciência. A segunda premissa, e a gente já tinha comentado também, os conflitos fazem parte da vida humana. Tá? Então, às vezes, a pessoa não expor, não falar, não ser franco diante disso, pode ser o contrário, né? A pessoa está gerando uma omissão deficitária, certo? Então, o paradoxo da anticonflitividade intraconsciencial e conflitividade interconsciencial. A anticonflitividade plena tem a ver com autocoerência cosmoética, que também tem um capítulo no livro Homo Sapiens Pacíficos, especificamente sobre autocoerência cosmoética. E aí no Homo Sapiens Reurbanizados, o professor Valdo Vieira tem uma abordagem sobre conflitos que eu recortei para trazer aqui. Tem a ver diretamente com proexis, por isso que eu fiz esse recorte. Conflitos. Os conflitos intraconscienciais gerados entre a vida interna e o mundo externo, ou a realidade da manifestação consciencial e o autodescobrimento, predispõem os desvios de proexis e muitas vezes acidentes de percurso no momento de pré-ressoma e da ressoma. Ok? Então, é uma relação sobre o modo com que você gera esses conflitos e desvios de proexis. Tá certo? Acho que é um belo alerta, né? É evidente, né? Se a pessoa... Acho que a gente vê esses tempos eu nasci em Santa Maria, Rio Grande do Sul, tá? E uma vez teve lá uma situação, né? A pessoa ficou com uma dívida de faltou 75 centavos na conta de um bar. E aí o dono do bar conseguiu brigar com esse cliente que devia 75 centavos, e aí o cliente foi em casa, pegou a arma e matou o dono do bar. Quer dizer, imagina a situação de assédio e de desvio de proexis, de interprisão grupocármica por 75 centavos. Né? Provavelmente, aí eu acho que é uma questão que vale a pena abordar. Quando essas questões elas são ampliadas, normalmente já ultrapassou a situação de dinheiro, né? Às vezes tem várias coisas anteriores, tem outros pertúrbios, né, que envolvem a situação, e aquilo foi a oportunidade para amplificar a agressividade interconsciencial. Né? Vocês imaginem, né? Aí saiu lá no jornal local, matou por 75 centavos, uma briga gerada por 75 centavos. Tá? É só um exemplo de cosmograma, mas é um exemplo assim que eu acho que a gente pode ver inúmeras vezes, né? Pessoas que brigam no trânsito, por exemplo. A pessoa estava dirigindo uma vez, cortou e começam a discutir, brigar, e às vezes brigam, tem mortes, enfim. Situações assim que se vivenciam dia a dia. Acho que vale a pena considerar. Até que ponto eu lido com conflitos, amplifico conflitos, numa condição de desvio de proexis. E aí a pergunta, eu acho que eu coloquei uma pergunta que eu considero útil, né? Uma pergunta útil. Quais os critérios que permitem triar os conflitos úteis, pró-evolutivos, pró-proexis, do ponto de vista intraconsciencial e interconsciencial, daqueles que são inúteis, dispersores de energias e assediadores, né? São conflitos assediadores. O que vocês acham? Quais são os critérios? Eu vou aguardar aí, vocês têm alguma contribuição, já pensaram a respeito? Né? O que vale a pena eu entrar num debate, né? A Olga diz o seguinte: sempre fazer essa pergunta diante do conflito. É uma boa, né? Verificar a intenção. Concordo plenamente com a Fernanda também. Acho que a intencionalidade, essa triagem, né, em relação à intencionalidade é fundamental. Né? Fazer essa pergunta: bom, esse conflito é útil, é pró-evolutivo, pró-proexis, ou ele é inútil, dispersor de energias e assediador? Porque eu coloco o seguinte: basta imaginar aonde levam esses conflitos no melhor dos casos. É uma boa pergunta.
é uma boa questão, é uma boa condição para se avaliar, que é aonde levam. A tendência, é que eu acho que vale a pena chamar a atenção, a tendência é quando uma abordagem anticosmoética e egocêntrica, a ação em torno daquilo tende a ser só mais anticosmoética e mais assediadora, né? De outro lado, se a pessoa tem uma postura cosmoética e interassistencial, a tendência é só de resolução. De algum modo, aquelas energias elas trabalham na situação do conflito. Olga, como tu falaste muitas vezes, o nosso ego necessita ter razão, então ficamos dando força para algo que não vale a pena. Né? Eu sou acadêmico e a gente vê muito isso, Olga, na academia, por exemplo, ou mesmo entre advogados, né? Como eu sou advogado, então assim, o ego tem que ficar assim acima de tudo. Então assim, tem que ficar burilando os egos para conseguir tomar uma decisão conjunta muitas vezes. Infelizmente, isso acontece bastante. E tem situações na advocacia incrível, é verdade, né? Então, muitas vezes gera-se conflitos ou amplifica-se conflitos ou não se resolve várias situações porque o ego não foi atendido, né? A pessoa não prestou uma deferência em relação a outra personalidade e a pessoa tem que se sentir muito importante nos ambientes. Eu, particularmente, se a pessoa faz tanta questão de se sentir muito importante, eu concordo com ela, faço com que ela se sinta importante, mas tento trazer essa pessoa para ser mais mini peça, para dar sua contribuição dentro do que pode dar de melhor no maxi mecanismo. Tá? Para ver se tirar a pessoa para poder fazer a sua contribuição. Tá certo? Então, algumas respostas interessantes foram dadas aí, coloquei algumas coisas. Então, identificar se o conflito é efetivamente pró-evolutivo, ele é gerado pelo foco cosmoético, né? Não coloca o ego acima do universo, né? A situação as situações que eu comentei tem a ver com isso, né? Não coloca o ego acima do universo. Tem grandes intelectuais que têm um ego ainda maior que a sua capacidade intelectual, né? Tem gente que brincava quando eu fazia mestrado, né? Aí tinha um professor que o pessoal falava assim: ele não pode ir ninguém no carro dele porque o ego dele ocupa todo o carro, né? Não tem mais espaço para nada. Então enfim, né? Isso é o que a gente vê no dia a dia, né? Não tem muita diferença, né? Agora, o problema é que quanto mais a gente amplia a visão de conjunto também, mais responsabilidade eu tenho diante dessas situações e maior é a exigência em relação ao meu nível de cosmoética, certo? Então, alguma questão até aí? Tudo tranquilo? Fiquem muito à vontade aí para colocar perguntas e considerações, tá bem? A questão da gestão dos conflitos, então, nós podemos colocar, né, algumas abordagens possíveis, né? Se eu estou envolvido, se o conflito é comigo, né, focar na resolução, e se não der para focar direto, para resolver diretamente o conflito, focar na transformação do conflito. Tá? O que é diferente entre resolução e transformação? Na resolução, efetivamente, quer dizer, as partes envolvidas saem bem. Tá? A resolução é quando a solução dada para o conflito foi interassistencial. Tem num outro slide, mas eu já vou abordar, que acontece o seguinte, por exemplo, do ponto de vista dos conflitos, às vezes levados ao poder judiciário, o judiciário só cabe no judiciário, só cabe numa lide processual uma expectativa normativa, mas ele não cabe colocar nele as expectativas cognitivas, que às vezes são questões afetivas, né, que as pessoas têm. Quer dizer, é uma diferença sobre uma abordagem moral diante de certas coisas. E aí isso o Poder Judiciário não sabe ler, não é feito para ler, certo? Né? Um exemplo que eu dei é a solução
né, em casos de separação, temas ligados a, por exemplo, pensão alimentícia, né, ou pai em relação, né, que deve pagar pensão em relação ao filho menor. Assim, bom, o que pode chegar no Poder Judiciário? Quanto que vai pagar, né? De que modo vai pagar? Muito bem. Então o juiz vai querer saber quanto, né? E a resposta que o Poder Judiciário vai dar em algum momento, né? Se as pessoas não chegarem a um acordo, vai dar essa resposta. Mas muitas vezes isso é só o ponto do iceberg das situações mal paradas, muitas vezes entre o casal, do pai que é omisso em relação ao cuidado com o filho, né? Do pai que dá menos, e às vezes não é a questão financeira, né? As expectativas cognitivas que existem em torno da situação de convivência, ela é muito maior do que aquela reduzida ali no ponto de vista jurídico, né? Então, transformar um conflito, né, é um outro ponto. Veja, ainda não é uma situação de resolução, mas o conflito é transformado efetivamente, tá? E aí eu coloquei ali uma imagem de várias pessoas de costas umas para as outras. Assim, bom, elas não estão expressando, né? Elas não estão brigando, mas estão de algum modo se retalhando, né? Pelo silêncio, virando de costas umas para as outras. Então, de que modo eu posso agir já antes para começar a transformar o modo com que aquele conflito está acontecendo? Bom, eventualmente virando-se de volta para as pessoas, né, e puxando, chamando para um diálogo, né, expondo as diferenças, pedindo para ouvir também as razões que moveram a outra pessoa diante daquilo, né? Existe uma brincadeira, né, na infância que se faz muito, que é a ideia do telefone sem fio. A pessoa vai falando, né, faz um grupo, né, de crianças assim, e aí uma fala uma frase no ouvido de uma, e aí vai passando até a última, aí vê o que vai chegar lá na última. Sempre é uma frase bem diferente. A pessoa simplesmente ouve e repassa. Então, por problemas de comunicação, geram-se muitos conflitos. Então, às vezes, simplesmente buscar esclarecer, essa checagem das próprias intenções, tudo isso vai transformando, né? Técnicas de trabalho com energias em favor das pessoas, né? Jogar boas energias, tentar começar a assistir o outro polo do conflito do qual eu participo, mas o outro lado, é uma condição que auxilia muito a transformação dos conflitos, certo? No âmbito internacional, por exemplo, né, às vezes é considerado o conflito onde tem violência, né? Só que a violência é a ponta do iceberg, tem tudo aquilo que fomentou a violência que está por baixo. Em qualquer momento aquilo pode voltar. Então, se não transforma a situação de conflito, a conflitividade e a violência podem ficar sempre presentes, como uma possibilidade de vir. Então, como é que se faz? Tem uma série de técnicas de convivência social que se utiliza para aquelas pessoas ressignificarem a própria convivência, transformarem os preconceitos recíprocos da sua convivência, né, que fazem parte daquele processo para qualificar e transformar efetivamente esses conflitos para diminuir essa chance de violência. Um exemplo, por exemplo, no caso de ação anti-minas, né, dos processos de desminagem, né, como eu disse que eu trabalhava com isso, se faz o seguinte: acabou já a guerra, tudo. Pega-se os dois polos que brigaram uns contra os outros, pessoas que trabalharam, para trabalhar juntas para identificar onde é que estão as minas. Então eles têm que trocar informações, eles têm que trabalhar juntos com um objetivo comum. Isso vai dissipando as diferenças, vai qualificando, vai transformando o conflito, né? Essa é uma das técnicas utilizadas. Veja, isso é a situação pós-violência, né? Uma outra técnica importante é colocar mecanismos de tomada de decisão democráticos. As pessoas mesmo tomam a decisão, mas com uma fórmula, com um mecanismo democrático, certo? Agora, outras possibilidades, né? A pessoa identifica um conflito e se permite estar ativa para mediar os conflitos. Então, fazer mediação, né?
Auxiliar as pessoas que estão próximas a compreenderem melhor a dimensão dos conflitos, a se desassediarem, a saberem qual é né, o que passa pelo outro lado, a ter empatia em relação ao outro polo. Então, mediação de conflitos, né, de algum modo nós vivenciamos, né, se nós eventualmente temos menos conflitos com outras pessoas, a gente percebe muitas pessoas que têm mais conflitos, né? Então, auxiliar na minimização, né, dos efeitos nosográficos dos conflitos, certo? E a prevenção, né? O que a gente pode considerar como mecanismos de prevenção de conflitos? Eu pensei em poucas coisas, para falar bem a verdade, tá? Mas, por exemplo, é claro que a condição de tentar, né, ter uma manifestação da consciência cada vez mais ligada, né, voltada ao egocídio, né? Quer dizer, diminuindo a expressão egocêntrica, né, gradualmente nesse processo evolutivo. Uma outra questão é uma convivialidade com uma qualidade de comunicação, né, com bom tom nas relações interconscienciais. Também é um modo de minimização dos conflitos. Uma postura que seja mais interassistencial, mais em favor do outro do que buscando sempre para si. Então, são mecanismos que vão reduzindo a tendência de conflitos das pessoas. O que mais? Vocês têm alguma ideia? Gostariam de contribuir com alguma coisa? Alguma questão? Tudo certo até aí? Alguma outra ideia em termos de prevenção de conflitos? A tendência, o fato é que dentro da Conscienciologia a tendência é nós sermos cada vez mais doadores, né? Colocar o interesse particular, privado, mais em segundo plano, em favor dos outros, em favor, né, de uma perspectiva aí, efetivamente interassistencial. A Olga coloca uma coisa interessante aqui, ó. Não levar nada para o lado pessoal. Ótimo, muito boa essa contribuição, Olga. Eu vou te dar um exemplo do que eu faço às vezes, e às vezes também em sala de aula. Eu dei aula já em vários lugares diferentes, várias instituições diferentes, e às vezes tu lida com pessoas que têm um nível de educação muito baixo. Então às vezes a pessoa se comunica contigo com muita grosseria. Eu não fico, e aí foi uma coisa que eu desenvolvi rápido, eu não fico ofendido ou mal com aquilo. Por quê? Porque isso é um problema da falta de educação da outra pessoa. Né? Não é uma questão, não é uma coisa pessoal, é um problema de comunicação, né? de falta de educação da outra pessoa. Então não levar para o lado pessoal é uma condição muito importante. Boa contribuição, Olga. Muitas vezes é a pessoa com muito medo de perder algo que age daquela forma, é isso aí, tá certo? Então uma boa questão. Então a pessoa que age com agressividade tem uma abordagem uma vez. A Raquel colocou uma questão aqui, eu vou ler e depois eu comento. O que eu percebo que na Socin as pessoas confundem a pessoa cosmoética com ser bobo. Então quando você explica o que é bom e ser bobo, são dois vieses diferentes, a pessoa se assusta. Sem dúvida, Raquel, sem dúvida. Veja, a cosmoética, agindo com cosmoética, é o modo com que eu ganho mais no longo prazo. No longo prazo. Né? Eu estou colocando isso porque, veja, às vezes a pessoa está numa rusga por uma questão financeira e assim, bom, mas o mais fácil é abrir mão. Tu vai gerar uma interprisão, né? Em relação a outra pessoa, por uma questão pequena, eu tenho mais onde colocar a minha energia, né? Não tirar conclusões precipitadas, perfeito, né? Às vezes, algo comenta, às vezes eu penso não é o que a outra pessoa está pensando, às vezes o que eu penso não é o que a outra pessoa está pensando, claro, né? São os 4 compromissos. Muito bem. Livro muito bom esse. O da Autocura através da Reconciliação. Esse é o livro que eu comento aqui, Autocura através da Reconciliação.
né? Livro da professora Malu Balona, parece que está entrando na 3ª edição aí. Então, uma condição prévia, né, para situação de solução de conflitos tem a ver com discernimento, né? Inquérito, quer dizer, levantar os fatos, né? Identificar o que está em jogo. Essa não tomar decisões precipitadas antes de refletir, principalmente, né? Avaliar adequadamente, levantar os fatos, as versões, com empatia, né? Tentando se colocar na condição, na situação da outra pessoa. O que está em jogo? Identificar ali o que está em jogo, tá? Ter uma intencionalidade sincera. A Olga comenta que sugere um livro, Os 4 Compromissos, que vale a pena ler. Obrigado, Olga. Se puder depois dizer mais o que ele trata, para a gente considerar. Então, condições prévias, esse discernimento e fazer uma autoavaliação em relação à intencionalidade sincera, né? E aí aquilo que eu tinha comentado com vocês, o problema dos processos judiciais entre expectativas normativas e cognitivas, quer dizer, às vezes tem muito mais expectativas que são de ordem moral, afetiva, do que aquilo que é reduzido realmente do ponto de vista do direito. E o direito muitas vezes não vai dar conta disso. E nem as pessoas que estão envolvidas na solução daquela controvérsia estão dispostas a querer identificar os aspectos afetivos envolvidos. Certo? Então, a professora Malu traz, entre outras excelentes técnicas, a técnica da interseção. Né? Quer dizer, quando eu tenho um conflito com uma outra pessoa, ela sugere o cruzamento de linhas afins. Buscar o que eu tenho de afinidade com a outra pessoa. Identificar os pontos positivos da outra pessoa com a qual, né, em que eu concordo com a pessoa com quem eu tenho essa diferença. Identificar um ponto positivo e ver outra fora, às vezes, que a pessoa é melhor que você. Então, eu me perturbo com determinada pessoa, né? Ela usa até uma analogia, o efeito kriptonita. Vocês já devem ter ouvido falar em kriptonita, é aquela pedra, né, de um outro planeta, né, no filme do Super-Homem, que o Super-Homem, então, perdia todas as forças quando tinha uma kriptonita por perto. Então, o efeito kriptonita é isso. Tem pessoas que chegam perto, a pessoa enfraquece e acaba evocando o pior nível de manifestação da consciência, o fim de algum de nós. E com isso, então, né, identificar isso e tentar qual é o traço mais positivo dessa pessoa. Né? Ver o que a pessoa é melhor do que eu. Né? Então, e jogar energias, né, em favor da pessoa. Então, essa é uma técnica que a professora Malu coloca nesse livro. Esse livro é muito interessante nesse sentido de qualificação da convivência grupo-kármica, autocura através da reconciliação. Fica a dica. E o livro que a Olga comentou, dos 4 compromissos, é o seguinte. Primeiro compromisso. Eu vou ler aqui, Olga, para nós então. Seja impecável com a sua palavra. Com sua palavra. 2. Compromisso. Segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Perfeito. Quem leva muita coisa para o lado pessoal expressa um nível de egocentrismo muito alto. Né? Se você leva muita coisa para o lado pessoal, vale a pena considerar isso. 3. Terceiro compromisso. Não tire conclusões precipitadas. Né? 4. Quarto compromisso. Dê sempre o melhor de si. Perfeito. Muito interessante os 4 compromissos aí. Fica mais uma dica, né? Eu vou achar esse para avaliar. Tudo bem, temos aí poucos minutos, né? São 4h58. Alguma pergunta, mais alguma contribuição? Agradeço, né, a participação ativa de vocês, agradeço mesmo. Mais alguma pergunta, sugestão? Eu vou buscar aí continuar aprofundando esse tema para poder qualificar em termos de técnicas, casuísticas e técnicas de solução, certo? Então, vocês acharam interessante, agradeço aos elogios e agradeço francamente a participação de todos vocês. Alguma pergunta ainda? Muito divertida, esclarecedora palestra. Tá ótimo. É um tema que me interessa e eu espero aprofundar, né? Uma abordagem de conferência, de webconference, às vezes é muito rápida, né? Mas a própria Conscienciologia tem conteúdo e tem uma teoria que dá para rastrear muito mais para essa questão. Tá certo? Então, uma boa gestão
dos conflitos, né? E desafio, né, pela anticonflitividade pessoal. A Elaine, estou participando pela primeira vez, pena que cheguei meio tarde, mas assisto muito às aulas da Conscienciologia. Obrigado. Tá bem, então vai ficar salvo essa conferência no site e no canal da Apex, no YouTube, para quem quiser ver depois desde o início, Elaine, fica à vontade, tá certo? Aprender a lidar com conflitos é essencial muitas e muitas vidas. Mas eu acho que a gente tem que começar aqui agora a qualificar, né? Uma abordagem mais cosmoética e mais, sobretudo, eu vou deixar aqui um desafio, né? É lidar de modo interassistencial com as diferenças que nós exprimimos no nosso dia a dia, no convívio com as outras pessoas. Esse foco na interassistencialidade é o que vai nos colocar, né, no eixo na questão proexológica, tá certo? Obrigado pela participação, pela presença de todos vocês, de todas vocês, e no próximo sábado teremos mais uma web conference. Confiram os cursos online também da Apex, né? Tem cursos muito interessantes, sempre à disposição, e presenciais, tá bem? Muito obrigado, bom final de semana.